Visita ele lá para nós, por favor. Bem, nós vamos estudar sobre o dom de profecia. É uma aula muito importante. Se você já ouviu alguém dizer que é profeta, hoje à noite você vai ver se ele é um profeta de verdade ou não. 7 provas dentro da Bíblia a gente vai pesquisar aqui hoje, tá bom? Porque para nós só vale o que está na palavra de... Isto. Muito bem. Alguém não recebeu a Bíblia? Levante a mão. Ah, recebeu. Olha, não esqueça que sábado nós vamos almoçar juntos aqui. Nós temos 120 almoços sábado. Os primeiros 120 que chegar vai ganhar o ticket refeição, tá bom? Então, 8h30 você já pode chegar e garantir o seu. Vai ser um programa muito bonito nesse sábado. Vamos levantar bem alta a Bíblia aí? Que maravilha, tá ótimo. Léo, tira uma foto aí. Levante a Bíblia bem alta, gente. Bem alto, mais alto que vocês puderem aí. Que o Leonardo está tirando foto para nós aqui. É o nosso repórter da Novo Tempo aqui em Belém do Pará. Ele está gravando tudo aqui, viu? Gravando tudo. Muito bem. Nós estudamos essa semana sobre os dons do Espírito e descobrimos que na Bíblia tem 4 listas ou 4 relações dos dons do Espírito Santo. Uma coisa interessante, em todas estas listas aparece o dom de profecia. Então, é um dom muito importante, é ou não é? Porque aparece em todas as listas. Dom de línguas não aparece em todas. Dom de línguas aparece em 2 listas. E o dom de profecia aparece em todas, como essa aqui, olha. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, o quê? Em terceiro lugar, mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, nossa aula hoje à noite é sobre profetas, sonhos e visões. Você vai estudar isso na Bíblia, porque só a Bíblia tem a verdade sobre esses assuntos, tá bem? Então, vocês estão preparados aí? Hoje vai ser legal, você vai aprender coisas muito, muito importantes. A Bíblia fala de muitas pessoas que eram profetas, homens, mulheres, pessoas jovens. A Bíblia fala de um profeta tão novinho que tinha aí uns 5 anos mais ou menos, chamado Samuel. Com 5 anos já era profeta. Olha que coisa linda. Algumas pessoas idosas eram profetas também. Então vai ser legal a aula de hoje. Profeta significa aquele que é porta-voz de Deus, ou seja, quem fala em lugar de Deus. Deus mostra para ele o assunto e ele fala para as outras pessoas. São pessoas especiais. Deus não usou só homens, usou mulheres também. Um texto muito interessante, Amós 3:7. Vamos ler juntos? Certamente o Senhor Deus, continue. Sem primeiro revelar o seu aos seus servos. Então, para quem que Deus revela os seus segredos? Aos profetas. A Bíblia é Deus revelando o segredo através dos profetas. E além dos profetas da Bíblia, Deus teve outros profetas também. Agora, como é que Deus se revela ao profeta? Se alguém disser para você que é profeta, pergunta, como é que Deus se revela para você? Olha só que importante. Depois a gente vai para a Bíblia, mas eu copiei alguns textos aqui, ó. Números 12:6. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com... Vocês perceberam? Deus usa 2 métodos, 2 maneiras para falar com o profeta. Quais são as 2 maneiras? Visão e o que mais? Sonho enquanto a pessoa está dormindo, então Deus fala, Deus mostra algo, como se fosse um sonho. Visão, a pessoa vê que Deus está mostrando para ele, não está dormindo. E ele vê, quem está perto não vê, só ele está vendo o que Deus está mostrando, sonhos e visões. Eu conheci uma senhora, uma boa cristã, e ela me apresentou a filha dela, uma jovem de 17 anos, uma moça bonita, bem espiritual, se vestia bem, roupas decentes, não usava vaidade, nada disso. E ela disse assim, olha, a minha filha é profetisa. Eu disse, como é que a senhora sabe? Não, porque Deus tem se revelado com ela. Aí eu perguntei, mas como é que Deus se revela a ela? Sabe o que ela me disse? Ela escuta vozes na mente, Deus falando para ela, muitas mensagens. E eu falei assim para ela, então, eu vou ler o que diz aqui a Bíblia, Números 12 e o verso 6. Li para ela e disse, olha,
a sua filha não é uma profetisa, porque Deus só fala através de sonhos e... Então a sua filha não é profetisa. Pode ser que seja até um problema emocional ou um problema psicológico, tem que consultar um psiquiatra. A sua filha não é profetisa. Ela ficou com raiva de mim, até hoje ela não gosta de mim. Mas é que eu tenho que crer é na palavra de... Quem não vai pela Bíblia é enganado, minha gente. Esse mundo é cheio de engano, é ou não é? Então você tem que ir pela Bíblia. Então vamos pela Bíblia. Mateus 24:11. Leia o que Jesus falou. Jesus diz que surgirão muitos falsos e enganaria quantos? Então, a maior parte dos que estão por aí dizendo que é profeta é falso profeta, porque Jesus diz que surgiriam muitos falsos profetas. Então, a maior parte das pessoas que dizem ser profetas por aí, as pessoas até consideram profetas, mas são falsos profetas. Por quê? Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas. Dá uma olhadinha aqui na frente. O que é isso aqui? Até as crianças sabem, né? Até analfabeto sabe que é R$5. Alguém gostaria de ganhar esses R$5 aqui? Alguém gostaria de ganhar esses R$5 aqui? Um adulto. Qual adulto quer ganhar esses R$5 aqui? Vem cá, Fabrício. Vem cá, Fabrício. Pode vir aqui do meu lado. R$5. Só que eu sou tão bonzinho que em vez de dar 5, eu vou meter a mão no bolso e te dar uma nota de R$30. Você prefere a nota de R$30 ou a de R$5? 5. Ué, mas por que você quer a nota menor? Por que você não aceita a nota de R$30? Porque não tem nota de 5. Não tem? De 30 não tem. Então, se eu te der uma de 30 aqui, é falsa. Exatamente. Então, ele prefere ficar com a menor, que é verdadeira. Essa aqui já é sua, viu? Porque eu prometi, eu tenho que cumprir a palavra. Você comprar um picolé aí. Um para você e outro para a Marisa. Valeu. Agora veja. O que a gente aprende com isso? Que só existe o falso quando tem o verdadeiro. Se Jesus falou, cuidado com os falsos, é porque também teria profetas verdadeiros. Porque senão ele falaria assim, se aparecer profeta, não acredite mais. Acabaram os profetas. Mas não foi isso que ele falou. Cuidado com os falsos, é porque também teria profetas verdadeiros. Está claro para vocês? Então vamos continuar. Muito bem, então como descobrir o falso do verdadeiro? Jim Jones era um pastor e um profeta, aqui na Guiana Inglesa. Eu morei lá perto, em Roraima, Manaus. E muita gente tinha ele como profeta. E um dia ele estava com quase 1000 pessoas e disse assim, olha, Deus me revelou para todos nós bebermos esse veneno aqui, porque a gente vai morrer todo mundo junto e todo mundo vamos junto para o céu na mesma hora. Alguém se lembra disso? Alguns se lembram. E quase 1000 pessoas bebeu o veneno e morreram juntos. Um profeta, Jim Jones. Eu pergunto para vocês, era um profeta verdadeiro? Não, não era verdadeiro. Mas as pessoas acreditavam e morreram porque acreditaram. Olha só que coisa terrível. Então a grande pergunta no nosso estudo agora é a seguinte: como não ser enganado por falsos profetas? Porque o mundo está cheio de falsos profetas. A maioria das pessoas estão enganadas por falsos profetas. Como não fazer parte da maioria? Temos que estudar a palavra de... O que diz a Bíblia? 1 João, capítulo 4, verso 1, lá no final da Bíblia, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de... Porque já muitos falsos profetas têm surgido no... Então, a maioria dos que se dizem profetas por aí são falsos profetas. Então, a Bíblia diz para a gente provar. E nós vamos provar aqui. Na Bíblia tem as provas de um profeta. E são 7 provas. Quantos querem conhecer essas provas? Então, se tu conhece alguém aqui no Parque Vitória que diz que é profeta ou profetiza, você passe ele nessas provas. Se ele passar por todas elas, aí você pode aceitá-lo como profeta. Tá bom, minha gente? Vamos aprender então? Primeira prova, lá, finalzinho da Bíblia, bem do lado do Apocalipse, 1 João 4, verso 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 e 2.
Página 825, eu abri na primeira página, olha que bênção. Dessa vez eu ganhei de todos vocês, viu? Página 825, capítulo 4, verso 1 em diante. Quem ainda está procurando, diga paciência. E agora, quem já encontrou, diga o famoso amém. Gostei. Então vamos ler. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vire a página. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de... Primeiro teste para ver se é um profeta de Deus ou não. Ele tem que reconhecer que Deus se fez carne, se tornou ser humano, Jesus Cristo. Então, primeira coisa, para ser um profeta verdadeiro, tem que ser cristão, porque tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Deus feito carne. Amém? Olha, sabiam vocês que muitos japoneses seguem Siddhartha Gautama, fundador do budismo? Inclusive, Edson Celulari, aquele ator famoso, é budista. Eles acham que aquele homem foi um grande profeta. Nunca escreveu uma linha sobre Jesus. É um profeta verdadeiro? Não. Confúcio, milhões de chineses seguem ele como profeta. Nunca falou nada de Jesus Cristo. É um profeta verdadeiro? Não é um profeta verdadeiro. Mas milhões seguem esse falso profeta. Muito bem. Então, se o profeta passou nesse teste aqui, legal. Mas ainda você não pode aceitá-lo como profeta. Falta mais 6 testes. Vamos para o próximo agora? Página 142, início da Bíblia. Página 142, início da Bíblia. Agora alguém vai me ganhar, eu tenho certeza. Olha aí, já me ganharam. Página 142, Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 e 22. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 e 22. Posso ler, minha gente? Então vamos lá. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando o profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Olhem nos meus olhos, vocês entenderam? Segunda prova é o seguinte: tudo aquilo que ele profetizar, que ele anunciar, tem que cumprir 100%. Se cumprir metade, é profeta verdadeiro? Não. Se cumprir 90%, é um profeta verdadeiro? Não. Tem que cumprir 100%. Então, se ele ou ela disse que é profeta e fez algumas previsões e aconteceu tudo, parabéns. Já passou em 2 provas, mas ainda faltam 5 provas. Você não pode aceitá-la como profeta ainda. Quantos estão entendendo? Então vamos agora para a terceira prova de um profeta, página 138, volte aí algumas páginas, bem pertinho aí, ó. Deuteronômio 13, verso 1 a 3. Deuteronômio 13, o verso 1 a 3. E agora, posso ler? Então vamos lá. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa... Olhe nos meus olhos aqui. Terceira prova. Se ele fez predições e cumpriu tudo certo, aí disser assim para vocês, olha, vamos agora adorar tal ídolo, vamos adorar tal Deus. É um profeta verdadeiro? Se disser, olha, daqui para frente, eu tive uma revelação que todo mundo aqui pode adulterar, não tem problema. É um profeta verdadeiro? Eu tive uma revelação que ninguém precisa guardar mais no sábado. É um profeta verdadeiro? Não. É isso que está dizendo aqui. Que ele pode até fazer predições e acertar tudo, mas não é um profeta de Deus ainda. Por quê? Porque o diabo sabe imitar as coisas também.
E por isso nós temos que ficar atentos. Quantos estão entendendo? Muito bem, se já passou nessas 3 provas, ótimo, mas você não pode aceitá-la como profeta ainda, porque tem a 4ª prova agora. Página 473, no meio da Bíblia. Página 473, no meio da Bíblia. Poxa, toda hora estão me ganhando aí, ó. Aqui você vai ler Isaías capítulo 8, na verdade é 474, tá, gente? Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías 8, verso 20. Olha, o Fabrício está anotando todos os textos aí, parabéns, Fabrício. Legal. Posso ler agora, gente? Diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Essa prova aqui é o seguinte, é que esse homem ou mulher que se diz profeta, tem que falar de acordo com a lei de Deus e de acordo com o testemunho. Essa expressão testemunho significa que ele fala de acordo com o que escreveu os profetas da Bíblia. São 40 profetas na Bíblia, que escreveu a Bíblia toda. Então tem que ser de acordo com o testemunho desses profetas, chamado testemunho. Números 24, verso 4. Olha o que falou aqui um profeta. Diz assim: palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos o quê? Olha aqui nos meus olhos. Aqui está dizendo que o profeta de Deus, quando tem a visão de Deus, ele fica prostrado, porém de olhos o quê? Abertos. Isso é importante. A televisão mostra um homem chamado Chico Xavier, e milhões de brasileiros acham que é um profeta de Deus. E ele fica prostrado quando o Espírito se manifesta nele. Porém assim, ó, de olhos fechados. E a mão dele escreve, ele nem sabe o que está escrevendo. Depois ele olha, que bonito. Aí eu vou escrever um livro. Escreve o livro e milhões de brasileiros compram. E a Globo fala muito bem dele, e outros canais também. Mas só que não é de olhos abertos, é de olho fechado. Chico Xavier é um profeta de Deus? Não. Não é um profeta de Deus. Por mais que milhões de pessoas gostem dele. Dizem que ele faz até milagre, mas por várias outras razões, inclusive esta, as visões dele é de olho fechado. É diferente da palavra de... Quantos estão entendendo, meus amigos? Então siga a palavra de Deus. Você só tem uma garantia, seguir o que Deus mostrou para nós. Muito bem, se já passou em 5 provas, não é profeta ainda não. Tem a próxima, qual é? Daniel, página 597, no meio da Bíblia, Daniel 10... e o verso 16, livro do profeta Daniel, capítulo 10. Página 596, Daniel, capítulo 10, verso 16 e 17. Dani, já encontrou, Dani? Marisa está procurando. É seu filho, Marisa? Não? Parabéns, Marisa, está ajudando um rapaz aí. Luci, já achou, Luci? Vamos lá, vou ler agora. Se eu posso ler, diga amém. E eis que uma como a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em...
Olhe para mim aqui. Daniel está dizendo que quando teve a visão de Deus, ele ficou sem fôlego. O que é fôlego? O que é fôlego? Respiração. Respiração. Então Daniel está dizendo que quando tinha a visão de Deus, ele ficava sem respirar, sem fôlego. Isso é algo sobrenatural. O inimigo não consegue imitar isso aí. Se ele é um profeta de Deus, a visão é meia hora sem respirar. A visão 1 hora, é 1 hora sem respirar. O inimigo não consegue imitar isso aí. Então, você conhece alguém aqui na rua que é profeta ou profetiza? Pergunta se ele fica meia hora sem respirar enquanto tem visão. Porque senão, não é um profeta verdadeiro. Estão entendendo, meus amigos? E agora, a última prova de um profeta verdadeiro. Essa eu vou botar na tela aqui para dar um destaque para vocês. Mateus 7, de 15 em diante. Então, vamos ler. Mateus 7, de 15 em diante. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, só um pouquinho. Os falsos profetas não vai chegar aqui com cabelão rastafário, medalhão no peito, não. Vai chegar de bonito, de gravata, paletó, vai chegar com boa aparência, tá certo? É assim que está dizendo, continuando. Pelos seus frutos os conhece. Diz que é um profeta, mas ele não paga as contas. É um profeta? É um profeta de Deus? Não. Pelos seus frutos os conhece. Aí Jesus continua. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos... Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos... Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então aqui diz que falsos profetas expelem demônios, fazem milagres, fazem maravilhas. Jesus falou ou não falou, meus amigos? Aí ele continua dizendo, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Muito bem, o profeta verdadeiro, ele está edificado sobre a rocha. Você sabe o que é a rocha? O que é a rocha? A rocha está aqui, ó. A rocha, Jesus disse, são as minhas palavras, ou seja, a rocha é a palavra de... Falso profeta não está sobre a rocha. Profetas verdadeiros estão sobre a rocha. Ele continuou dizendo, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a... E todo aquele que ouve estas minhas palavras, ó, de novo aí, ó, e não as pratica, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o falso profeta edifica sobre a areia, porque não edifica sobre a palavra de... E profetas verdadeiros, e o povo verdadeiro de Deus edifica a sua vida sobre a rocha, que é a palavra de... Quem entendeu, queridos? Não basta falar o nome de Jesus, não basta fazer milagres, expulsar demônios. Tem que estar de acordo com a palavra de... Então, essa é a prova. Aí estão as 7 provas. Agora, que característica especial terá o povo de Deus nos últimos dias? E Apocalipse 12, 17 diz... Eu vou botar na tela aqui só pela questão do tempo, tá? Então, Apocalipse 12, 17, diz assim... Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui mostra que a igreja verdadeira nos últimos dias é essa, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10, a última parte diz, pois o testemunho de Jesus é o espírito de... Em outras palavras, é o dom de profecia. O que Deus está dizendo? Que para uma igreja fiel, que guarda todos os seus mandamentos, inclusive o sábado, ele daria o dom profético. Agora eu pergunto, a igreja adventista, que é a única que ensina no mundo inteiro a guardar todos os mandamentos, inclusive o sábado, tem um profeta?
Tem, meus amigos, graças a Deus. O nome desse profeta é uma mulher, Ellen Gold White. Ela, com 17 anos, foi chamada por Deus para ser profetisa, e durante 70 anos foi uma profetisa. Morreu com 87 anos. E todas estas 7 provas bíblicas foram aplicadas a ela, ela passou a todas. Muitas vezes, no culto, ela entrava em visão, e às vezes era uma visão de 1h30, e ali tinha médicos que se aproximavam e verificavam que ela não respirava. Isso é sobrenatural. Ela fez muitas previsões. Nos seus dias ela falou, olha, São Francisco e Oakland estão tão ímpias que Deus, em poucos meses, vai visitá-las e destruí-las. Porque essas cidades foram as primeiras do tempo moderno a praticar pecados do paganismo, que é o homossexualismo aberto. E pouco tempo depois, houve um terremoto que destruiu completamente aquelas 2 cidades. E várias outras profecias. Muito bem. Quando ela morreu, em 1915, um jornal, tipo nosso liberal aqui, um jornal de grande circulação, escreveu o seguinte sobre ela: a senhora White é uma mulher de organização mental singularmente bem equilibrada. Os traços predominantes são benevolência, espiritualidade, consciência e idealismo. Suas qualidades pessoais são de molde a lhe granjear a mais viva amizade de todos aqueles com quem entra em contato e lhes inspirar a máxima confiança em sua sinceridade. Seja o que for que tenha sofrido devido a calúnias ocasionadas pela impopularidade da causa com a qual tem estado ligada, tem sido emanado daqueles que não estão familiarizados com sua vida diária. No obstante, seus muitos anos de trabalho público mantêm a simplicidade e honestidade que lhe caracteriza a vida passada. Olha, pelos seus frutos conhecereis. Aí continua dizendo, recebeu ela realmente visões divinas? Foi realmente escolhida pelo Espírito Santo para ser favorecida com o carisma da profecia? Por que deveríamos responder? A doutrina da Bíblia que tenhamos pode afetar a conclusão. De qualquer forma, ela era absolutamente honesta em sua crença, em suas revelações. Sua vida era digna delas, não mostrou orgulho espiritual, nem buscou lucro vil. Viveu a vida e fez a obra de uma digna profetisa, a mais admirável da sucessão americana. Um jornal muito famoso lá dos Estados Unidos escreveu isso aí. Jesus disse, pelos seus frutos os conhece. Aqui está um jornal falando dos frutos dessa mulher extraordinária. E algum tempo atrás, um jovem estava visitando uma cidade paulista chamada Bragança e conheceu essa família. É um jovem comportor que vende livros que falam de Jesus. O Isaac aqui já foi comportor, eu também já fui comportor. E aí, estava vendendo um livro de Ellen White chamado O Grande Conflito. Aí o dono disse assim, peraí, faz mais de 20 anos eu comprei um livro desse. Foi esse livro aqui, ó, Seu Dilson. É o mesmo livro? Ele disse, é. Aí o Seu Dilson disse, eu li várias vezes esse livro e a minha esposa também. Aí nós aprendemos a guardar o sábado. E faz muitos anos que a gente guarda o sábado, mas nunca encontramos ninguém que guarda o sábado. Ele disse, aqui na cidade de Bragança tem algumas igrejas adventistas, nós podemos ir juntos no sábado e vocês vão conhecer a igreja e a partir daí vocês podem se reunir na igreja. Que maravilha, a gente não sabia que tinha pessoas guardando o sábado. Queria fazer um pedido para você, quando chegar lá, você pode apresentar para a gente a Ellen White? Aí ele disse, isso não dá, porque faz muitos anos que ela morreu. E eles choraram, porque disse que esse livro fez muito bem para eles e mudou a vida deles. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo depois de morta, ela teve muitas distinções literárias. Seus escritos foram traduzidos em 126 idiomas. Isso faz dela o 4º escritor mais traduzido na história da humanidade. E, como mulher, a mulher mais traduzida da história, porque os primeiros eram homens. E dos autores americanos, é a mais traduzida também. José Smith, o fundador dos Mormons, apenas 34 idiomas, e Ellen White, muito mais do que isso. Muito bem, essa revista aqui chamada Times, é uma revista famosa nos Estados Unidos, apresentou 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. O primeiro deles, Abraham Lincoln, depois George Washington, depois Martin Luther King, Thomas Jefferson, Oprah Winfrey e outros nomes. E lá estava Ellen White no meio dessa lista americana, como uma das pessoas mais influentes daquela nação próspera. Agora veja só, no Brasil,
os autores mais citados, o autor mais lido do Brasil, chama-se Augusto Cury, era um ateu. Leu o principal livro de Ellen White, chamado Desejado de Todas as Nações, que é sobre a vida de Cristo, e se tornou um cristão. Augusto Cury, lendo livros de Ellen White. Depois vem João Ferreira de Almeida, que é quem traduziu a Bíblia, né? Depois Zíbia Gasparetto, e aí vai, ó. Padre Marcelo Rossi, e aí vai embora. Nessa ordem aí, ó. Nessa ordem aí. E Ellen White é o 11º autor mais conhecido no Brasil, segundo os que fazem pesquisa desse assunto. Então vejam vocês, são dados realmente interessantes, né? Está na frente de Machado de Assis, do Padre Fábio de Mello e outros mais. Aí estão os livros mais citados do Brasil. O número 1 é a Bíblia. E um dos livros de Ellen White está entre os mais citados pelos brasileiros. Chama-se A Única Esperança, de Ellen White. E uma pessoa muito famosa que sempre leu Ellen White é o Cid Moreira. Quem se lembra do Cid Moreira? Então vocês vão ouvir o testemunho do Cid Moreira agora. Preste atenção. Nesta casa mora alguém conhecido de todos os brasileiros. Este é o nosso dever. E é o que vamos continuar levando às casas do país inteiro. Boa noite. Boa noite. Cid Moreira é o apresentador que ficou mais tempo na TV brasileira e até entrou no livro dos reis. Muito bem, então aí está o testemunho de Cid Moreira. E o trabalho de Ellen White que ele mais gosta é esse aqui, ó. Você gostaria de ganhar esse trabalho também? Inclusive, esses 8 remédios que vocês estão vendo aqui, faz parte dos livros de saúde que Ellen White escreveu e a ciência até hoje comprova que são absolutamente corretos. Muito bem, terminando a nossa aula aqui, aí está a fotografia dela, quando estava bem velhinha já. Último texto, 2 Crônicas 20:20, a palavra do Senhor diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, essa igreja é a igreja de Deus. Ensina a guardar todos os mandamentos e tem o dom profético para guiar o povo de Deus para vivermos melhor, com mais saúde e vencermos as dificuldades tão grandiosas dessa vida. Você entendeu? Quantos entenderam, meus amigos? Agora, quantos de vocês gostariam de ganhar esse material de Ellen White aqui hoje à noite? Quantos gostariam? Muito bem. Vou pedir que minha equipe venha aqui me ajudar. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um desse aqui para cada casa aqui presente, tá bom? Então fique de pé um representante de cada casa, porque a família inteira vai ler o mesmo material. Isso, então me ajude a distribuir. Um representante para cada casa. Esse é um brinde para vocês hoje à noite. É só um representante para cada casa. E, espera um pouquinho, não entrega agora para as crianças ainda, primeiro para os adultos, tá? Primeiro para os adultos. Comece a ler na sua casa, você vai gostar. Depois me diga amanhã o que você achou, tá bem? Quem já recebeu pode sentar, que é para facilitar a visualização. Só um por casa. Se a criança for assim já adolescente, de uns 12 anos, pode dar também um por casa. Se for muito jeitinho, não vai dar não, que nós queremos dar mais para quem tem condição de ler e apreciar. Ali tem um garoto que eu acho que ele merece receber. Ali, ó. Muito bem. O que sobrou, traz aqui para mim, que eu vou usar em outro bairro depois para ajudar outras pessoas. Muito bem. Amanhã à noite nós vamos estudar aqui por que existe tantas religiões. Um assunto muito importante, tá? Por que existe tantas religiões? Então nós vamos agora para o sorteio. Queria que a Sara me ajudasse aqui, dizendo quantos receberam. Olha, vamos dar uma salva de palmas, que hoje tem 92. Esse ganha.